Você já parou para pensar naqueles momentos da vida em que sentimos que algo maior está nos chamando? Talvez seja uma sensação sutil, uma inquietação no coração, ou até mesmo uma vontade inexplicável de buscar algo além do que vemos no dia a dia. É como se uma voz suave e ao mesmo tempo poderosa sussurrasse em nosso interior, nos convidando a dar um passo em direção a uma jornada desconhecida, mas profundamente significativa. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de pessoas que, como nós, foram chamadas a trilhar um caminho diferente, guiadas por uma voz divina. Pense em Abraão, por exemplo, que foi chamado a deixar sua terra e sua família para seguir em direção a uma terra prometida, sem nem ao menos saber para onde estava indo. Ou Moisés, que mesmo relutante foi escolhido para liderar um povo inteiro à liberdade. Essas histórias não são apenas relatos antigos. Elas são lembretes vivos de que Deus continua a nos chamar, cada um de nós, para uma jornada espiritual. Mas será que estamos ouvindo? Será que estamos prestando atenção a esse chamado? Muitas vezes estamos tão ocupados com as preocupações do dia a dia, com os nossos planos e rotinas, que podemos não perceber quando Deus nos convida a algo maior. Esse chamado pode vir em um momento inesperado, em meio a uma oração, uma leitura, ou até mesmo em um simples momento de silêncio. A verdade é que todos nós, independentemente da idade ou da situação de vida, somos convidados a embarcar nessa jornada espiritual. E essa jornada, meu amigo, é pessoal e única para cada um de nós. É um caminho que não podemos prever completamente, mas que promete nos levar a um relacionamento mais profundo e significativo com Deus. Então, o que fazer diante desse chamado? O primeiro passo é abrir o coração, estar disposto a escutar e perceber os sinais e a responder com fé, porque assim como aqueles que vieram antes de nós, também podemos descobrir que esse chamado é na verdade o início de uma grande aventura, uma jornada rumo ao desconhecido, mas com a certeza de que não estaremos sozinhos. Deus nos guiará a cada passo, nos sustentando e nos mostrando o caminho. Quando decidimos atender a esse chamado e a embarcar na jornada espiritual, é natural que enfrentemos desafios. A vida não nos poupa de dificuldades, e a caminhada com Deus também tem seus altos e baixos. Muitas vezes, os desafios surgem de onde menos esperamos, testando nossa fé, paciência e perseverança. Na Bíblia, temos o exemplo de Jó, um homem justo e íntegro que enfrentou provações inimagináveis. Ele perdeu tudo o que tinha, seus bens, seus filhos e até sua saúde. E mesmo assim, manteve-se firme em sua fé, questionando, sim, mas sem nunca renunciar a Deus. As provações de Jó nos mostram que mesmo nas horas mais sombrias, é possível continuar confiando em Deus, porque Ele tem um propósito maior, mesmo que não entendamos no momento que passamos a prova. Esses desafios também podem vir na forma de tentações, como as que Jesus enfrentou no deserto. Após 40 dias de jejum, ele foi tentado pelo diabo, com promessas de poder, glória e provisão. Mas Jesus resistiu, confiando na palavra de Deus e mantendo-se firme em sua missão. A lição que é clara: em nossa jornada, seremos convocados e provocados a desviar do caminho e tomar atalhos que parecem mais fáceis, mas que nos afastam do propósito divino. É importante lembrar que esses desafios, por mais difíceis que sejam, não são sinais que estamos no caminho errado. Pelo contrário, são oportunidades de crescimento e fortalecimento da nossa fé. Cada obstáculo superado é uma vitória que nos aproxima mais de Deus e nos prepara
para os próximos passos da jornada. Então, quando nos deparamos com dificuldades, ao invés de desanimar, devemos enxergar esses momentos como oportunidades. É nesses momentos que nossa fé é testada e que temos a chance de crescer espiritualmente. E como podemos enfrentar esses desafios? Com oração, com confiança em Deus e com a certeza de que Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando, mesmo nas horas mais difíceis. Lembre-se, cada desafio enfrentado e superado na nossa caminhada espiritual nos torna mais fortes e mais próximos de Deus. Eles são parte essencial da nossa jornada, moldando nosso caráter e nos preparando para as bênçãos que virão adiante. Depois de enfrentarmos os desafios e provações, surge uma pergunta inevitável. O que nos espera no final dessa jornada? É natural que em meio às lutas busquemos um sentido, uma razão para continuar. A Bíblia nos oferece essa esperança, mostrando que para aqueles que perseveram, há uma recompensa gloriosa. No livro de Apocalipse, somos lembrados das promessas feitas aos fiéis. O texto nos fala de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. A visão da Nova Jerusalém é uma promessa de restauração completa, onde viveremos em plena comunhão com Deus. Essa é a esperança que nos sustenta, a luz que brilha no final do túnel, guiando-nos momentos mesmo mais sombrios. Outro exemplo poderoso de esperança na recompensa é a história de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos. José passou por anos em situação de extrema dificuldade. Ele foi traído, injustamente acusado e preso, mas mesmo assim manteve sua fé em Deus. No final, José não só foi libertado, como também se tornou uma das pessoas mais poderosas do Egito, salvando sua família e muitos outros da fome. Sua história nos ensina que por mais que as circunstâncias pareçam adversas, Deus tem um plano maior para cada um de nós. Essa promessa de recompensa, porém, não é apenas um futuro distante. Jesus, ao longo de seu ministério, deixou claro que o reino de Deus já está entre nós. Isso significa que mesmo enquanto ainda caminhamos por este mundo, já podemos experimentar a paz, a alegria e a presença de Deus em nossas vidas. Essa é a primeira parcela da recompensa, a transformação interior, o conforto espiritual, a certeza de que não estamos sozinhos. A esperança na recompensa não é uma ilusão ou uma fraca realidade. Pelo contrário, é o que nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. É a certeza de que se permanecermos fiéis, colheremos os frutos de nossa perseverança. E essa esperança não nos decepciona, pois está enraizada nas promessas de Deus, que é fiel e justo. Portanto, ao continuarmos nossa jornada, precisamos manter os olhos fixos nessa promessa. É ela que nos motiva a seguir em frente, sabendo que no final seremos recebidos com braços abertos por aquele que nos chamou para essa caminhada. E quando esse dia não chega, enquanto não chega esse dia, podemos viver na expectativa, cultivando a fé e a esperança, certos de que o melhor ainda está por vir. À medida que nos aproximamos do final desta reflexão, somos lembrados de que a jornada espiritual não termina com a simples aceitação da fé. Pelo contrário, ela é o ponto de partida para uma vida dedicada em perseverança. A missão que nos foi confiada por Deus continua a cada dia e somos chamados a manter nossa fé e nosso compromisso mesmo diante das dificuldades. Jesus nos alertou que o caminho da fé não seria fácil. Ele falou sobre as perseguições, os desafios e as tentações que todos nós enfrentaríamos. No entanto, também nos assegurou que aqueles que perseverassem até ao fim seriam salvos. Essa perseverança não é passiva. Ela exige de nós uma ação,
coragem e uma constante renovação da nossa fé. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que, apesar de adversidade e dificuldades, manteram-se firmes em seu compromisso com Deus. Um desses exemplos é o apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras provações, incluindo prisões, naufrágios e perseguições. Ainda assim, Paulo permaneceu inabalável em sua missão, espalhando o evangelho por onde passava. Ele sabia que sua recompensa não estava nas coisas deste mundo, mas no chamado eterno que havia recebido. Nós também somos chamados a continuar nossa missão, independentemente das circunstâncias. Isso pode significar servir a nossa comunidade, apoiar aqueles que estão passando por dificuldades, ou simplesmente viver uma vida que reflita os valores do Evangelho. A perseverança na fé é o que nos fortalece e nos capacita a enfrentar os desafios da vida com confiança e esperança. Por fim, devemos lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. Deus promete estar conosco em todos os momentos, guiando-nos e fortalecendo-nos. A missão continua e somos parte de um plano maior, um propósito divino que ultrapassa nossa compreensão. Cada ato de fé, cada momento de esperança, nos aproxima mais de Deus e de sua vontade para as nossas vidas. Assim, ao concluir esta reflexão, que possamos renovar nosso compromisso com a missão que nos foi dada, que possamos seguir em frente com determinação, sabendo que com Deus ao nosso lado somos mais que vencedores e que a luz da esperança continue a brilhar em nossos corações, guiando-nos em cada passo dessa jornada e dessa caminhada de fé. O que vimos aqui é apenas a ponta do iceberg. O sistema da besta está se erguendo e figuras como Klaus Schwab têm desempenhado um papel cada vez mais evidente nesse cenário. Mas isso é só o começo de algo muito maior e mais sombrio. Estamos nos aproximando rapidamente de eventos que a Bíblia já profetizou há séculos. E por falar nisso, você sabia que o rio Eufrates está secando, cumprindo uma profecia bíblica antiga? Se você quer entender as consequências chocantes desse evento e o que pode acontecer a seguir, não perca o próximo vídeo. Clique agora e fique por dentro das revelações mais surpreendentes. Até lá!